Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga, meus queridões, minhas queridonas, e hoje vamos falar de narcisismo. Sim, eu já há muito tempo estou tentando, assim, criando coragem para abordar esse assunto, porque esse assunto fala muito de mim, né? Porque eu fui casada aí tive um relacionamento por mais de 20 anos com um narcisista e queria trocar essas informações, né, com vocês. Hoje, como psicanalista, eu me sinto preparada para ter essa conversa e ajudar vocês que estão passando pelo que um dia eu passei e não sabia de nada disso, né? Foi preciso muito tempo, muita insistência por falta de conhecimento, né? Vamos lá, 10 frases que narcisistas odeiam. Use-as e deixe-os desestabilizados. Eu tenho aqui uns tópicos, vocês vão me ver olhando para cá de vez em quando, mas foi tudo feito, né, por mim para essa conversa que a gente vai ter agora, né? Então vamos lá. Narcisistas constroem uma máscara de poder e controle, por trás dela existe um enorme vazio. Eles fazem isso para se sentir vivo e no controle. Precisam manipular energias emocionais do outro, de vocês. Energias como medo, culpa, desespero, lágrimas, justificativas, porque eles tentam fazer com que você fique justificando tudo, tá? Porque sem isso não tem palco, não tem microfone, entende? Eles precisam ser vistos, ok? Quando você não reage do jeito que ele espera e não entra nesse jogo de defesa, discussão, submissão, ele se desestabiliza, ok? Essas frases, meus amores, que eu vou te mostrar agora, fazem exatamente isso. Elas quebram o ciclo de manipulação. Tira dele o poder e expõe a fragilidade, o quanto o narcisista precisa da sua reação para se manter no controle. Vou te explicar de forma de progressão de narrativa, então a gente vai começar ali dos mais frágeis, né? Quando você pode. Da forma que você deve atuar, né? Começando a responder de tal forma até chegar lá em cima, tá? Que aí você tira o poder total da mão dele, tá? Então, vamos progredindo, né, para a autonomia de pensamento, né, e quebrar o jogo da manipulação até chegar no ápice, que são as frases que mostram indiferença total e que são as que mais desestabilizam um narcisista. E a última que eu vou falar com vocês é a sua chave de ouro, tá? É quando você dá o checkmate, tá bom, meus amores? Então vamos lá, limites básicos, tá? A firmeza do não, use o não com o narcisista, ok? O narcisista te manipula sempre para o sim, para que você sempre ceda naquilo que você não está afim, que você não quer. Há sempre uma manipulação em cima de vocês, ok? Narcisistas odeiam limites, dê limites a eles, tá? Porque o limite é a primeira rachadura do muro deles, tá? Eles ergueram um muro sobre vocês e aí vocês responderem dessa forma é como vocês rachassem essa autoconfiança que eles julgam ter sobre você, tá? E tem, né? Muitas vezes. Número 1, você vai falar exatamente isso. Não vou tolerar isso. Não vou tolerar isso. Eles constroem relacionamentos, amores, como se fossem donos do território do outro. Eles são donos de você, donos e proprietários da sua pessoa, tá? Eles acreditam que podem invadir, impor, manipular e que você deve ceder. E quando você solta um não vou tolerar isso, você instala um limite claro que não pode ser negociado.
É como se você dissesse: daqui você não passa. Tipo, você tá no jantar, né? E o narcisista adora fazer isso. Ou numa situação que tá, né, com alguma picuinha com você, né? Como se pudesse te humilhar na frente de outras pessoas. Ah, porque fulana isso, ou começa a falar da intimidade de vocês, menosprezando. Você tem que virar de forma certeira, de forma objetiva, olhar bem no olho do narcisista, tá? E falar: não vou tolerar isso. Se continuar falando, se afaste. E fale novamente. Por que você se afastou? Você fale novamente. Não vou tolerar isso. Amores, narcisista, com quanto menos vocês falar, melhor. Seja sempre muito objetiva e olhe sempre no olho, sempre com o visual ali estabelecido, tá? Número 2, a nossa segunda frase, tá? Não vou discutir sobre isso. Não vou discutir sobre isso. Desestabiliza porque eles se alimentam de discussões, tá? Eles gostam daquelas discussões circulares, né? Aguça, né, a opinião de outras pessoas contra você, distorce, muda de assunto, volta atrás, faz você contradizer, tudo para desgastar a sua energia, tá? E tenta te prender lá no fundo do poço, porque o narcisista gosta de ver você submissa e mal, tá? Quando você diz: não vou discutir sobre isso, meus amores, você corta a fonte da energia dele. É como se você pegasse um eletrodoméstico, puxasse a tomada e desligasse, tá? Você nunca está presente, eles falam isso. Você só pensa em você. Aí você responde: não vou discutir sobre isso. Você calou a boca. Entende? É isso. É não dar asas. Ok? Você diz essa frase e não cai na armadilha de ficar se justificando. Você não dá palco para ele, perde a guerra porque ela nem começou. Então já acaba ali. Terceira frase: eu não vejo dessa forma. O narcisista acredita que só existe uma verdade. Então a frase, vou falar novamente: eu não vejo dessa forma, ok? Eles acham que só existe uma verdade, a deles, é claro, né? Você usa essa frase e não está brigando, você não está atacando, você não está alimentando o ego dele. Você apenas está falando que tem a sua visão e que não depende da dele. Para o narcisista isso é insuportável, ok? Porque significa que você não está submissa à narrativa dele. E eles querem você ali, submissa, ok? Exemplo, tá? Se você me amasse, você teria feito o que te pedi. E ao invés de se justificar, né, você diz: eu não vejo dessa forma. E ponto. Assim você não abre espaço para debate. Eu tô rindo porque eu me lembro disso. Passei já por isso já. Você não abre espaço para debate e o impacto é que o narcisista se sente desarmado quando ele percebe que não controla a sua mente, tá? Porque eles querem o controle, ok? Quarta frase: isso é a sua opinião. Isso é a sua opinião, não tem nada a ver com isso, né? Porque desestabiliza o narcisista. Por quê? Porque desestabiliza o narcisista? Quase não sai. Por quê, amores? Porque ele tem a opinião dele como verdade absoluta. Para ele, tudo que ele diz é lei. Tudo que ele diz está certo. Ok? Tudo que ele diz é superior às outras pessoas. Ele é um ser superior, né?
Então, quando você responde, essa é a sua opinião, né? Você relativiza o discurso dele. Você põe à prova, ok? É como se você pegasse um espelho e colocasse na frente dele e mostrasse a realidade, que aquilo é apenas a opinião dele, ok? Então, meu amor, tipo, ele te acusa, né? Você é ingrata, ninguém vai te. Nossa, essa é clássica daquele narcisista homem casado com a mulher, né? Que tem filhos. Já escutei isso, já escutei, né? Ninguém vai te querer. É. Então fala, você é ingrata, ninguém vai te querer. E você diz essa frase. Isso é a sua opinião, isso desmonta o narcisista, amores, porque Nina a ele a principal estratégia, né? A imposição de uma realidade e de uma verdade que para ele é única, que é o pensamento dele, ok? Quinta frase, escutem bem, ó, ok? Não me sinto responsável pelo que você está dizendo. Não me sinto responsável pelo que você está dizendo. Por que desestabiliza? Vamos conversar. O narcisista adora inverter os papéis, ok? Eles erram e você paga a conta, ok? A culpa é sempre sua. Ele explode, mas a culpa é sua. Sei bem disso. Então, essa frase corta a transferência de responsabilidade e devolve a carga para ele. Amores, fui casada com um narcisista e era um terror, assim, a minha vida conjugal era terrível e eu guardava muito para mim, né? Eu tinha filhos pequenos e ele queria ficar até altas horas e não importa se um estava no peito, se um estava na mamadeira, se tinha, não importa, né? Então, uma vez eu fui embora, acho que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, porque depois virou rotina, né? Eu ia embora, eu largava lá, né? Eu ia cuidar dos meus filhos, levava para casa, botavam para dormir, porque não tinha negociação, a vontade dele era a única vontade, tá? Era o que prevalecia. E aí veio que bebia muito, é alcoólatra, né? Não admite, mas não vai em festas que não tem bebida alcoólica, então tudo da vida dele é baseado na bebida alcoólica. Então, bebeu demais, bateu com o carro, né? E a culpa foi minha. Eu que fui para casa de carona com a minha irmã na época. Botei meus filhos para dormir, fiquei dentro da minha casa, deitei na minha cama e fui descansar, porque tinha 2 bebês, não tinha babado, não tinha nada disso. E a culpa no final foi minha, né? Você foi a culpada. E isso jogou na minha cara por longos e longos anos, sempre jogando na minha cara que a responsável sempre era eu, né? Então, meus amores, você diz para o narcisista, quando você fala, não me sinto responsável pelo que você está dizendo, você está falando, você está dizendo que isso não é seu, que isso é dele, ok? Não adianta botar a culpa. O narcisista diz que só fiquei nervoso porque você provocou. Eles adoram falar isso, só fiquei nervoso porque foi você que me provocou, né? E você responde com calma a nossa frase. Não me sinto responsável pelo que você está dizendo, ó. Ok? Então, você tem que colocar a responsabilidade na pessoa certa, que é ele, ok? Não deixe colocar em você. E, novamente digo, não adianta discutir muito com o narcisista. Fale o menos o possível, use o poder do não e seja objetiva, tá? Sexto, não vou me justificar. Não vou me justificar. Não vou me justificar. Falar devagar porque quase não saiu.
O narcisista, ele cria tribunais invisíveis, tá? Então, nos quais ele sempre é o juiz e você é o réu, ok? Ele sempre tem o poder de te julgar, porque ele sabe o que ele está dizendo e porque o que ele diz para ele é uma verdade, tá? Ele exige explicações intermináveis de você e quando você diz, eu não vou me justificar, né? Você diz que não aceita ser réu de um processo manipulado por ele. Você o cala, ok? Então, nossa sexta frase foi: não vou me justificar. Frase 7, amores. Está bem se é isso que você acredita. Está bem se é isso que você acredita. Por que desestabiliza? Porque é fria, é devastadora, né? Você concorda assim, ó, está bem. Tipo, liguei o foda-se. Está bem se é isso que você acredita. Fique contigo. A sua opinião interessa a você. A mim não. Eu sei a verdade. Você está dizendo isso, ok? É fria, devastadora. Mostra que você não vai gastar seu tempo tentando convencer, perdendo a linha, se descabelando, né? Você simplesmente deixa a verdade dele no colo dele. Toma, para você, fica com ela. Sem debate, ok? Quando te acusa, você nunca me amou, você quer me abandonar. Escuta isso. Ah, você nunca me amou, você quer me abandonar. Você responde essa frase. Está bem, está bem. Se é isso que você acredita, ok. Combinado, amores? 8ª frase. Isso não me afeta. Isso não me afeta. O narcisista acredita que tem o poder de ferir você, tá? Ele provoca, ele ataca, ele critica, sempre esperando que você se irrite, porque esse é o combustível que eles precisam, né, para se manter líderes vivos, tá? Você mostra que as flechas deles são de borracha. Não estão te atingindo, tá? Tipo, quando ele fala, você é um fracassado, eu escutei isso. Eu escutei isso ainda em questão de processo judicial. Tenta me colocar como uma fracassada, como uma pessoa que era fútil, né? Diz que eu tinha várias babás e eu sempre cuidei dos meus filhos, né? Então usa de muita mentira, manipulação, sempre tentando denigrir a minha imagem, né? E para isso se utiliza de outras pessoas que se alimentam também da energia do ego que ele produz nessas pessoas. Pessoas que ao longo da minha vida eu ficava um pouco assim desnorteada. Será que era amigo mesmo? Porque a gente estava ali juntos e virava as costas, falava mal da pessoa. Ah, essa pessoa é um fofoqueiro, essa pessoa é isso, essa pessoa é um folgado, é um preguiçoso, ah, essa pessoa é cafona, usa umas roupas apertadas, usa isso e aquilo. E eu ficava pensando, é amigo? É mesmo amigo? Sabe? Então, é aquela pessoa que sempre tentou tirar vantagem. A gente saía de um evento grande, né? E eu me lembro que eu estava com uma pessoa que estava sempre com a gente, né? Que era uma irmã, não vou falar nomes, e eu sempre ia com ela dentro daquilo que eu acreditava junto com ela, né? Porque eu sempre tentava tirar vantagem. Então, saía, tinha aquela fila do Uber no final do evento, né? Um exemplo. Ia furar a fila, né? Vou lá na frente, eu não vou ficar nessa fila, não. Vou furar e falava, o mundo é dos espertos, né? Então, é o tipo de pessoa soberba, falsa. E te falo, não tem sentimento por ninguém. Sentimento é uma coisa que não existe. Tudo ali é em torno do ego, das amizades que podem trazer algum tipo de benefício, ok? Ah, fulano é meu amigo desde a infância, porque o amigo tem dinheiro, então esse amigo importa e é amigo desde a infância, porque tem outros amigos da infância que vira cara, né? Virava cara.
opa, esse aí ficou fudido, né? Assim que falava. Então, esse eu não quero perto de mim. Isso é um narcisista, tá? Falo que eu entendo bem, porque eu tive um relacionamento muitos anos e sou uma sobrevivente como vocês, tá? Então, voltamos aqui para as frases, né? Você é um fracassado, você nunca vai ser nada sem mim, né? Qual é o impacto disso? Ele percebe que perdeu a arma principal, ok? O poder de controlar as suas emoções. Quando você fala, isso não me afeta, você tá nem aí, entende? Porque a sensação de poder é o que sustenta aquele ego frágil. Porque no final das contas, meus amores, um narcisista é uma pessoa vazia que se alimenta de estímulos imediatos, né, em que precisa ter algo material para chamar a atenção. Porque ele ou ela, né, por si só, não é nada. Né? Então, precisa de ter um material, de ter algo que chama atenção para que as pessoas olhem. O narcisista é aquele típico que chega atrasado nas festas porque quer ser visto. E aí vai chegar com alguma coisa para mostrar para que as pessoas alimentem o ego. Né? Assim você identifica fácil um narcisista, ok, amores? Então, o nono não é uma frase, tá? O nono é o silêncio. Dê o silêncio ao narcisista, ok? Às vezes, o maior grito que a gente pode dar de socorro ou de se livrar de uma situação é o silêncio, tá? O narcisista fala, acusa, manipula, esperando qualquer reação. Né? E isso, a sua recusa de entrar nesse jogo, né, tira totalmente o chão dele, ok? Se ele disser assim, frases tipo, você é patético, essa é ótima. Eu anotei alguma outra aqui. Você é ridícula, você é patético. Porque querem te diminuir ali, né? Pegar na veia para te irritar de imediato. É a hora em que você faz yoga, amores, faz yoga, trabalha a respiração, né? Você simplesmente não responde, fica quieta. O narcisista enlouquece porque sem reação não há espetáculo. E é como se você arrancasse o microfone dele em plena apresentação, ok? Número 10. Número 10, amores. Pense o que você quiser. Pense o que você quiser. Quando você fala pense o que você quiser, é o checkmate, meu amor. É o golpe final. É quando você já não tá nem aí. É quando você joga tudo para ele e fala, eu não quero nada de você. E essa frase eu usei, eu falei. Pense o que você quiser. Foi uma das últimas frases que eu usei com o narcisista que eu convivi, tá? Porque o narcisista que eu convivi era dose pesada, tá? Devia ser uma mistura de... Tinha psicopatias ali, não só o narcisismo, né? Exacerbado, mas outras coisas também, com toda certeza, né? A pessoa sem emoção, sem sentimento, né? Mas vamos lá, pense o que você quiser, né? Quando você fala isso, você está jogando todo vitimista, porque eles são sempre os coitados, né? Eles sempre manipulam as pessoas, né? Dentro daquilo que eles querem que as pessoas acreditem. Eles são sempre os coitados, sempre, sabe? É como se você precisasse estar provando alguma coisa o tempo todo, né? Sai fora desse jogo, né? Então você fala, pense o que você quiser. É a frase do desapego total. Você não quer convencer. Você não quer justificar, nem lutar. Você apenas diz, pense o que você quiser. É como se você puxasse o tapete do narcisista. Porque sem controle, ele não é nada. Aí você responde, pense o que você quiser. Game over. O narcisista perde a guerra porque não tem como te atacar.
Pare de dar combustível ao narcisista. Se empodere, tenha coragem. Use essas 10 frases, porque quando eu tive um relacionamento com um narcisista, se eu soubesse, se eu já tivesse conhecimento da psicanálise, que hoje eu sou psicanalista, eu teria saído dessa situação há muito tempo e não teria perdido anos da minha juventude. Não teria perdido mais de 20 anos da minha vida dentro de um relacionamento em que eu só fui sugada. É isso, meus amores. Façam isso por vocês. Fico por aqui. Já deixo um grande beijo, coração que explode amor. Fiquem com Deus. Gratidão.